Boa noite. Hoje é dia 6 de setembro de 2021 e eu vou gravar agora a aula 17 do Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, a Águia Dourada da Mecânica Quântica, Joel Goldsmith. A gente vai começar hoje o capítulo 5 deste livro, né? Estamos quase na metade do livro Jornada. Capítulo 5, não mais o viajante solitário. Eu vou até ler a última frase do capítulo 4 para a gente emendar no capítulo 5, certo? Joel Goldsmith pode com razão ser chamado de místico, porque atingiu a unidade consciente com a fonte de toda a vida. Naqueles momentos de crescente consciência em que ele viveu a maior parte do tempo. O que é crescentes momentos de consciência em que ele viveu a maior parte do tempo? Os anos em que ele foi crescendo em conhecimento, sabedoria e consciência da presença. Tá? Naqueles momentos de crescente consciência em que ele viveu a maior parte do tempo, não havia nenhum véu entre ele e a realidade suprema, porque não havia dualidade. Ele viu o novo céu e a nova terra, como aqui e agora, e reconheça a presença de Deus em todos os seus caminhos, e reconheceu a experiência humana com o seu bem e o seu mal como sugestão hipnótica. Ou seja, para reconhecer a experiência humana como bem, o mal e sugestão hipnótica, tem que permanecer reconhecendo a presença em todos os caminhos. O Joel tem até um áudio dele, deixa eu terminar aqui, ó. Reconheceu a experiência humana com o seu bem e o seu mal como sugestão hipnótica, resultante da crença mundial em dois poderes, nos quais todo ser humano nasce, inevitavelmente. O Joel tem um áudio dele que eu não me lembro o nome agora, eu vou ter que deixar o ventilador ligado, gente, eu tenho ar-condicionado aqui, tá calor, né? O Joel tem um áudio dele no canal da Rosilda que eu não lembro o que é. Não lembro qual é o áudio. Se alguém da classe privativa lembrar, pode colocar nos comentários aqui do YouTube, tá? Aí o pessoal vai lá, vai achar, porque eu não lembro qual é. O Joel diz, o praticante, ele simpatiza, aí ele começa a estudar e tal, e de repente ele começa a achar que é praticante. Por quê? Porque o nível de consciência vai subindo, e os efeitos têm que vir. Enquanto não tem efeitos e testemunhos o suficiente para que o trabalho cresça num volume enorme, cavalar, certo? É melhor o cara ficar quieto e não falar muito do assunto, a não ser ensinar aquilo que ele já entendeu, a não ser ensinar aquilo que ele já alcançou. Mas o que eu estou querendo ressaltar é que tem um áudio do Joel no canal da Rosilda, onde o Joel diz que é muito fácil praticar a presença e tal e tudo, mas que reconhecer a presença de Deus realmente só é válido quando a casa cai, porque é ali que o indivíduo é testado, no seu conhecimento, na sua sabedoria, na presença, na consciência da presença que ele mesmo já alcançou. Então, cada vez que a gente tem um problema, seja ele qual for, é um excelente, perfeito e extremo treino. Tem isso no Caminho Infinito, tá? Tem lá uma frase que diz assim, ó, né? Com isso terás conseguido o que buscavas. Fala lá assim, ó. Porque o nosso desejo é nos livrar dos pensamentos, problemas da mente, do corpo, dos negócios, mas isso não é possível, né? As pessoas têm dúvidas. Quem começa a estudar Joel, como eu no começo, tem um caminhão de dúvidas, um trem cargueiro, um navio cargueiro, né? De dúvidas. E aquelas dúvidas, conforme a gente vai tirando respostas dali, a gente vai tendo aquelas dúvidas respondidas. Cada pessoa tem uma capacidade para retirar respostas do livro Caminho Infinito, que continua sendo o principal livro de estudo de Joel Goldsmith, o principal livro metafísico dele, né? Toda a prática está no Caminho Infinito. Existem os outros livros, mas a pessoa tem que aprofundar aquele conhecimento e trazer ele para a vivência. O problema é que as pessoas ficam ali enredadas demais em coisas humanas enquanto elas querem compreender a vida espiritual, né? E não pode ficar tão enredada assim na vida humana.
Ela tem que reconhecer, ir reconhecendo a presença, aprendendo a fazer isso, né? Descobrir. Eu converso com uma quantidade razoável, porque não é tanto atendimento assim atualmente, uma quantidade razoável de pessoas que chega com dúvidas e não entendeu quase nada ainda de oração e vigília ou meditação contemplativa. E é natural, eu não estou dando uma bronca, é natural, porque se essas dúvidas não forem tiradas, o indivíduo patina demais até ele descobrir o que é oração e vigília e o que é meditação contemplativa. Porque humanamente a gente não tem a menor noção do que seja oração e vigília ou meditação contemplativa. Primeiro, porque não tem nada a ver com rezar a oração e vigília. E a meditação contemplativa não tem nada a ver com procurar um silêncio na nossa mente, ficar quietinho na meditação. Não, não. Antes desse silêncio verdadeiro ou real chegar em uma ou outra meditação, ele tem que calejar muito, enquanto ele vai usar o mesmo conteúdo da oração e vigília dentro da meditação contemplativa, ali quietinho, expandindo a sua consciência, né? Bom, mas vamos para o que interessa. Capítulo 5, né? Não mais o viajante solitário. Deve ter gente se perguntando, professor, e aquelas 10 sessões gratuitas que o senhor iria oferecer para 12 pessoas e tal e tudo, já está completo? Mas do meio para o fim da aula eu comento isso, tá certo? Vamos para o que interessa aqui. Ó. Capítulo 5, não mais o viajante solitário. Eu vou avisar aqui antes, um negocinho que eu acabei de lembrar. Estou com problemas com o YouTube, ok? É normal, natural e acontece com muita gente. Eu gosto da arte de fazer vinhetas, tá? E isso eu não imaginava que isso ia acontecer no meu trabalho. Então, o pessoal que acompanha há mais tempo sabe que eu já vi diversos tipos de vinhetas, usando músicas e tal, e não tem problema nenhum. Porque normalmente um canal monetizado, né, os centavos que ganha, porque não ganha quase nada, os centavos que ganha das visualizações, eles servem para pagar os direitos autorais de músicas usadas, de imagens usadas dos outros. Então eu abro mão do dinheiro da monetização, que nem é tão valoroso assim, para quê? Para poder ter um vídeo chique, com vinheta, um negócio diferenciado, tá certo? Então eu fiz muitas séries com vinhetas. E quando a temporada de programa na Rádio Mundial encerrou, eu comecei a me dedicar muito à classe privativa, porque era uma classe privativa do Caminho Infinito. Essa classe terminou, está no site, e é material pago, né? Já aviso para não ir lá procurar no material gratuito. Eu não achei, não vai achar mesmo, é material pago. Classe privativa número 1 acabou, tem 42 aulas, está gravado lá. Hoje eu gravo classe privativa número 2, praticando a presença, classe privativa número 3, a arte de curar pelo espírito, e classe privativa extra, revelações metafísicas, tá? Então tem 3 classes de aula online no momento para os alunos participantes de classe privativa online, que fazem parte de um grupo de WhatsApp privado e assistem essas aulas comigo, né? Essas 3 classes comigo. Voltando à questão do YouTube. O YouTube bloqueou a série especial Deepak Chopra, 90% dela está bloqueada. E eu descobri isso esta semana, e é por causa de direitos autorais, certo? Eu procurei acertar com o YouTube lá, acertei a monetização que estava até desligada, nem sei o que estava acontecendo lá, porque eu não ligo, gente, eu não ligo para like, eu não ligo para inscrição no meu canal, eu não ligo para tecnologia, é tecnologia necessária. Eu tenho 2 notebooks. Eu aprendi a mexer no Adobe Premiere, que é o melhor programa de edição que tem para editar essas aulas, e uso o celular para gravar. Eu torno o trabalho mais simples possível. Eu não fico correndo atrás de gente para fazer Instagram para mim, para fazer Telegram, para bombar o trabalho, né? Não é essa a pegada da psicanálise da alma. Que nem eu disse, a gente joga limpo, ok? Então, o que eu vou fazer com os vídeos que o YouTube bloqueou? Eu tentei lá cortar a vinheta, cortar a música, fui usar a opção, cortar a música, tal. Não regulariza. Continua bloqueado. O que eu vou fazer? Prestem atenção. Eu vou relançar a série especial Deepak Chopra. Não vou gravar outra não. Eu vou relançar a mesma. Eu só vou ter o trabalho de fazer uma vinheta que não me dê problema de direitos autorais, certo? Então, como ela foi todinha bloqueada, e foi uma das séries mais famosas do canal da Psicanálise da Alma, vocês vão ter o privilégio de ter o relançamento dela, porque vocês não têm acesso a ela. Está bloqueada no YouTube e está bloqueada dentro do meu site, bloqueou geral. O
que eu vou fazer? Eu vou pegar esse chumbo que eu levei e transformar em ouro, né? E relançar a série especial de Deepak Chopra, mudando só a vinheta. Vamos ver o que vai sair, né? E eu vou ter que mudar essa vinheta da série do Joel também, porque já começou a dar problema lá, né? Eu vou ter que rever esse negócio desse meu lazer de fazer vinhetas, né? Vou ter que ver como é que fica isso aí, né? Mas tranquilo. Eu vi o que estava acontecendo e falei, beleza, vamos transformar isso em outra coisa, né? Problema não é problema. Problema é solução. Quando a gente tem uma mente metafísica, quando a gente tem a calma para observar e esperar vir a ideia que vai trazer a solução para aquele problema, né? Vamos aqui então para o capítulo 5 de O Homem e Sua Mensagem, o livro que é o resumo não, que é a biografia da vida de Joel, ok? Como eu disse, eu recomendo, leiam esse livro, não se conformem com essas aulas, ok? Capítulo 5, não mais o viajante solitário. Vamos ver o que acontece agora, né? Vamos ver o que nós temos hoje na aula 17 dessa série, O Homem e Sua Mensagem. Eu tenho que lembrar também de responder uma perguntinha que eu estou devendo para uma pessoa da audiência, de como Joel ganhava dinheiro. Depois eu vou responder, tá? Durante essa aula ainda. Vamos lá. Capítulo 5, não mais o viajante solitário. O interlúdio na Califórnia. O que é interlúdio? Período na Califórnia. O interlúdio na Califórnia foi frutífero, durante o qual Joel experimentou a iniciação que trouxe o caminho infinito em foco. Lembrem que eu já contei nessa série que o Joel casou com a segunda esposa, foi morar na Califórnia, achou que ia ficar tranquilinho lá no escritório, quando rolou a história do Caminho Infinito. Ele começou a escrever o Caminho Infinito. O Caminho Infinito começou a vir para ele, e ele escreveu o Caminho Infinito. Quando ele escreveu o Caminho Infinito, não lembro, que acho que foi 2.000 cópias, ele mandou esse livro para várias editoras, todas elas rejeitaram. Ele pegou por conta própria e fez 2.000 cópias, e guardou na garagem, deu umas para algumas pessoas, e deixou elas ali. Até que uma cópia foi parar na mão de uma editora na Inglaterra. Quando o cara viu aquilo, ele falou, meu Deus, é isso que eu quero. Esse livro é maravilhoso, é a volta do Cristo na Terra. Aí ele ligou para o Joel, e aí a coisa começou a desenrolar, né? Então isso aconteceu quando ele mudou para a Califórnia com a segunda esposa, que ele achou que ia ter uma vida tranquila, curando pessoas até o fim de sua vida. Só isso. Jamais imaginava o cientista cristão Joel que a vida dele ia ter uma transformação mais cavalar ainda, né? O interlúdio na Califórnia foi frutífero. Aí alguém pode dizer, mas isso era por Joel. Não. Essa experiência é para qualquer um. A experiência da graça é direito do ser humano, ok? Agora, aonde a graça vai levar cada um que a experiencia, aí é que está a surpresa, né? Porque o indivíduo não está desejando mais o controle da vida humana dele. Ele está aprendendo a entrar em fluxo com os acontecimentos, com a consciência e com a sabedoria que está sendo adquirida através das leituras, áudios e meditações, né? Vamos lá. O interlúdio na Califórnia foi frutífero, durante o qual Joel experimentou a iniciação que trouxe o caminho infinito em foco. O Joel passou por uma iniciação profunda. De repente, depois de 15 anos praticando a presença, o Joel entrou numa experiência fenomenal. E aí o caminho infinito surgiu. Não foi do nada. De muitas maneiras, foram anos agradáveis, anos de expansão da consciência. Anos, está dizendo aqui, com S, tá? Anos de expansão da consciência, nos quais, passo a passo, ele foi sendo levado cada vez mais longe da metafísica para o misticismo, ou seja, da metafísica para dentro da vida mística, tá? Porque misticismo, na linguagem popular, é a banalização da mística. Vida mística é consciência da presença, vida mística é caminho do meio, vida mística é renascer pelo Espírito, vida mística é os ensinamentos do Cristo, ok? Quando fala misticismo e esoterismo, é a periferia da mística, não o centro da questão,
tá? Não entendendo o centro da questão, surgiu a bacia das almas, do misticismo, esoterismo e das técnicas. Faz tempo que eu não falo isso, né? Na série especial do Deepak Chopra, eu lhe chavei, né? Esse assunto de técnicas e poder da mente. Mas, vamos voltar para o que interessa aqui, ó. Ele foi sendo levado cada vez mais longe da metafísica para o misticismo. Aí vocês vão dizer, Sandro, mas você não diz que metafísica é o conhecimento do invisível e do manifesto? Sim, é. Mas hoje, no ano 2000 e tralalá, nós sabemos que esse termo significa isso. Naquele tempo do Joel, não tinha o termo mecânica quântica. O termo era metafísica. Então o termo metafísica naquela época era encarado como o poder do pensamento, exatamente como a mecânica quântica o é hoje. Então você fala metafísica para uma pessoa da mecânica quântica, às vezes ela não sabe nem o que é. Então, mecânica quântica é uma coisa, é ciência acadêmica, é materialismo, é poder da mente, ok? Mecânica quântica é saber que tem átomo. E metafísica? Metafísica é o estudo do invisível e do manifesto. Então o indivíduo, quando ele começa a estudar ciência cristã, prática da presença, ele está estudando metafísica, invisível para o manifesto. O Joel, que já conhecia a metafísica, foi levado cada vez mais fundo em sua consciência para o misticismo. É acima da metafísica. Por que é acima da metafísica? Porque não pensa mais em termos metafísicos. Já está num fluxo com a consciência mística. Aí é outro grau, meu amigo. Grau esse que ele proporcionava a seus alunos gradualmente nas aulas que ele dava, certo? As pessoas estudavam com Joel em salas de aula e quando estavam há 2 anos estudando com Joel, elas diziam assim, Joel, sou obrigado a confessar de que depois de 2 anos acompanhando o seu trabalho nas suas classes, eu admito que eu não sabia nada sobre Deus. Tudo que eu sabia estava errado. E que agora eu começo a compreender algo. Então demora de 2 a 3 anos para começar a compreender algo. Né? Estudando sério, claro. E é lógico, né? No caso ali, eles estavam sendo privilegiados pela consciência de Joel. Eles estavam compartilhando a consciência de Joel. O que é isso? Era uma comunicação no local que acontecia na sala de aula ali, entre a consciência do Joel e a consciência dos alunos. Porque sabe quem faz a aula? Quem faz a aula não é o professor, é os alunos. O professor sente uma transferência emocional. Isso é a explicação psicanalítica do meu ponto de vista, tá? Ele sente a transmissão das dúvidas deles e devolve respostas. É assim que o Espírito fala. É assim que a verdade fala através de um professor para ensinar os alunos. Quando isso é feito dessa forma, a sala fica em silêncio. Não tem nem pergunta. Pouquíssimas perguntas surgem. Por quê? Porque o professor vai respondendo elas antes que os alunos possam fazê-las. Então, uma sala de aula assim é no silêncio. Eles só vão ouvindo. Aí tem uma questãozinha ou outra, aqui ou acolá. Mas olha, é um silêncio, viu? E o professor dando aula. É igual, não vou falar igual, porque aí eu vou estar me comparando ao Joel, certo? Mas na classe privativa acontece da mesma forma. Nesse processo que está expandindo para mim e para os alunos. É lógico, né? No Joel ali, quando ele começou ali, interpretação espiritual das escrituras, quando o povo começou a perguntar, Joel, abre sua porta, ensina alguma coisa pra gente. Ele dizia, vão embora, eu não tenho nada para ensinar para vocês. Aí ele teve que entender que era um movimento que estava acontecendo e que ele devia encarar aquilo. Aí quando ele resolveu encarar aquilo, que o trabalho começou a tomar forma, né? Isso depois de 15 anos de cientista cristão, hein? Ó, no entanto, foram anos de grande tumulto interior. Ou seja, enquanto ele saía da metafísica para a mística, foram anos de grande tumulto interior. Aí vocês querem o quê? Fazer uma pratiquinha de 1 ou 2 anos aí mais ou menos e quer que o tumulto interior acabe? Piada, né? Aqui, ó. As próprias anotações de Joel são claras evidências disso. Mas com todo mundo, mas com todo o tumulto, certo? Eu vou ler de novo, ó. Para não precisar editar lá, tá? Eu quero ver se eu ponho isso aqui no ar o mais rápido possível. Vou ler de novo. No entanto, foram anos de grande tumulto interior. As próprias anotações de Joel são claras evidências disso. Mas com todo o tumulto, com o tumulto em sua consciência, os desdobramentos interiores desse período eram ricos
e cheios de significado para o futuro do caminho infinito. Porque vocês pensam que eu não tenho conflito? Todo praticante tem conflito. O conflito é o tumulto interior entre a comparação de tudo que é percebido como vida humana e o conhecimento que está sendo revelado de vida espiritual. Há um atrito. Esse atrito é o trabalho com a sombra. E esse atrito é o acolher do eu humano. Acolher o eu humano em nós é de suprema importância, porque o ego é natural. O ego é o ser individual natural que ignora essa verdade. Não tem nada de errado com o ego e não adianta desprezá-lo e achar, o ego, essa porcaria desse ego. Não é assim não. Tem que ter muito carinho com o seu ego, porque quem vai ter carinho com o próprio ego é o ego mesmo. É ele sendo mais forte para acolher a si próprio. Mas isso é a tal de oração em vigília. Charada, né? Charada que não dá para trazer para o YouTube. Não dá. Vamos lá. Por que não dá? Porque tá de graça lá no canal da Rosilda, tá de graça lá no canal do Regis, tá de graça nos livros PDF do Joel. Não dá, não precisa. Peguem lá, né? Aqui, ó. Os desdobramentos interiores desse período eram ricos e cheios de significado para o futuro do caminho infinito. Quando chega nesse nível aqui, que o indivíduo está passando por um tumulto interior, mas ele está tendo uma riqueza de desdobramentos interiores, é que cada problema que acontece, ele reinterpreta, surge uma verdade, surge uma expansão, surge uma compreensão. Olha, isso é todo dia e é toda hora. E eu vou te falar, é muito bom experimentar isso. Muito bom. Bom demais. Mesmo com tumulto. Aqui, ó. Esse desdobramento interior que continuou em toda a sua experiência terrena, continuou até o fim da vida dele, é mostrado em algumas de suas antigas anotações, anotadas quando chegaram a ele, ou seja, chegava algo para ele, ele anotava, tá? Algumas de suas antigas anotações, anotadas quando chegaram a ele. Elas indicam as alturas espirituais às quais ele ascendeu, ou seja, essas anotações, essas percepções e compreensões que vão se tornando a expansão da compreensão da presença dentro dos problemas, certo? Aqui, ó. Elas indicam, essas anotações que ele fez, indicam as alturas espirituais às quais ele ascendeu, bem como o tormento de uma alma que vislumbrou uma visão além deste mundo, mas foi incapaz de mantê-la a cada momento e, portanto, experimentou a dor de estar no mundo enquanto captava uma visão de vida vivida totalmente naquele reino que não é deste mundo. Eu vou ler com bastante calma. Vou comentar um pouquinho esse trecho aqui. Vamos lá. Isso aqui não é aula de prática da presença, tá? Nós estamos lendo e comentando a importante e riquíssima experiência de vida de Joel Goldsmith, ok? A aula de prática da presença é classe privativa, né? Eu tenho que estar em contato com essas pessoas, né? Que são da classe. Aí são quantas? 30 e poucas. Aqui, ó. Esse desdobramento interior que continuou em sua experiência terrena é mostrado em algumas de suas antigas anotações, anotadas quando chegavam a ele. Elas indicam as alturas espirituais às quais ele ascendeu. Bem, essa parte que importa agora. Bem como ele descreveu isso também, ó. Bem como o tormento de uma alma que vislumbrou uma visão além deste mundo. O que acontece? O praticante, quando ele avança o suficiente, ele vislumbra uma visão além deste mundo. Ele compreende e vislumbra, mas ele ainda é obrigado. O que é vislumbra? Ele está vislumbrando diante dele. Não é vislumbra, na mente imaginativa, não. Tive uma meditação, tive uma visão maravilhosa. Não é nada disso. Essas experiências acontecem sim, e fazem parte da prática. Mas ele estava vislumbrando a verdade se desdobrando como curas, benesses, graças, harmonia interior, enquanto junto com isso ele sentia às vezes intensos conflitos interiores, ok? Porque ele era obrigado a estar no mundo, estava no mundo. Aqui, ó. Mas foi incapaz, cadê?
bem como o tormento de uma alma que vislumbrou uma visão além deste mundo. Estava vislumbrando o tempo todo, mas foi incapaz de mantê-la a cada momento. O que é a cada momento? Segundo a segundo. Ninguém consegue isso. O praticante vai ter momentos de vida humana e momentos de presença. Até que os momentos de vida humana dele sejam mais calmos, misturado com momentos de presença, ok? Os momentos de presença, gente, não impedem na rotina natural o reconhecimento dela, tá? Não impede, não. Não pode sair da consciência, e não sai. Aqui, ó. O tormento de uma alma que vislumbrou uma visão além deste mundo, mas foi incapaz de mantê-la a cada momento. E, portanto, porque é assim mesmo, a pessoa vai ser incapaz de manter. Ela tá num processo de individuação, ok? E experimentou a dor de estar no mundo, enquanto captava uma visão de vida totalmente naquele reino, que não é deste mundo. Vou explicar esse trechinho aqui, ó. Enquanto experimentou a dor de estar no mundo, o mundo começava a ser desgostoso, não totalmente. Por quê? Porque o convívio com os alunos, as pessoas que o procuravam e as viagens era o acréscimo. Aquilo era extremamente prazeroso para ele. E o resto ia se tornando supérfluo. Ok? Ó? Experimentou a dor de estar no mundo, enquanto captava uma visão de vida totalmente naquele reino que não é deste mundo. E que reino é esse? Interior, sentimento de harmonia interior, nas meditações, em momentos fora das meditações, certo? E vendo, testemunhando a ação desse espírito invisível na vida das pessoas que o procuravam. Ok? Então, o que acontece com depressão, com problemas, gente que não aguenta mais a vida, gente que está com a vida complicada? Ai meu Deus, eu conheci a mecânica quântica, nada muda. Ai meu Deus, eu estou estudando a prática, mas nada muda. Eu não consigo praticar, eu não sei onde estou errando. Não, a pessoa não entende que ela está conduzindo um processo. Se ela não entende, ela vai conduzir o processo mal conduzido, tá? Aí ela sabota a prática, continua muito humana, com um entendimento muito raso dessa vida espiritual, que é a realidade onipresente, e então a prática dele não anda. Ele não chega a se tornar nenhum praticante, ele fica no nível curiosidade ou aspirante, iniciante. O praticante é aquele que está estudando de 2 anos para lá e já sabe o que fazer com oração e vigília e meditação contemplativa, ainda que ele tenha conflitos, tumultos, né? Mas quando tem tumulto e ele não sabe o que fazer com aquilo, com a prática, aí ele não entendeu ainda, né? Ele precisa de mais um pouco, quem sabe uma hora, entende. Aqui, ó. Experimentou a dor de estar no mundo, e não adianta reclamar que eu repito, não, porque eu repito mesmo, tá? Experimentou a dor de estar no mundo, enquanto captava uma visão de vida vivida totalmente naquele reino, que não é deste mundo. Os momentos de paz interior, né? E mesmo diante de conflitos e tumultos, a consciência não abandona a verdade. É essa consciência da verdade que permite ao praticante acolher o seu próprio eu humano para não ficar tão frustrado assim, tão frágil assim, e nem tanto tempo dentro de um problema, certo, gente? Ó, a brisa suave, o calor e a beleza do Havaí atingiram um tom responsivo em Joel, certo? Porque aqui, ó, não mais o viajante solitário. Então aqui a gente vai entrar na explicação de quando ele vazou da Califórnia para o Havaí, né? Vamos ver. A brisa suave, o calor e a beleza do Havaí atingiram um tom responsivo em Joel. Lá ele podia sentir o ritmo do universo, enquanto observava a Cruz do Sul, o Cruzeiro do Sul, mover-se silenciosamente pelos céus, ouvindo o fluxo e o refluxo das ondas, enquanto corriam para a praia. Eu ouvia o sussurro silencioso das folhas das palmeiras. Tudo isso o fez mais consciente do que nunca antes de uma lei divina em operação. Lá ele podia sentir a pulsante força vital do universo. Ah, mas por que o Lulu tem algo especial? Não, a história que se desdobrou dele.
levando ele para Honolulu, levou ele a viver ares de harmonia, prazer, beleza, naquela ilha maravilhosa que é Honolulu, né? Facilitou o processo, certo? Ele estava diante da beleza divina, numa das suas formas mais belas. Quem que não gostaria de fazer uma viagem para Honolulu, Cancún, Havaí, etc, né? Aqui, ó. Tudo bem que eu sei que Cancún é no México. Estou fazendo comparação de lugares maravilhosos, paradisíacos, né? Paraísos. O Havaí realmente se apossara dele. E depois de ter... Aí muita gente... eu vou mudar para a praia então para praticar presença. É uma opção, né? Mas não é isso que faz a prática. Certo, gente? Não é isso. O Havaí realmente se apossara dele. E depois de ter decidido ir morar lá permanentemente, deixou a Califórnia, retornou a Honolulu e viveu por um tempo no Halekulani Hotel, depois alugando um apartamento no Alaway. Onde quer que Joel fosse, um grupo de estudantes se reunia em torno dele, com Emma Lindsay quase sempre presente, porque aí ele já tinha conhecido a Emma, né? Continuando. Aonde quer que Joel fosse, um grupo de estudantes se reunia em torno dele, com Emma Lindsay quase sempre presente. Outra pessoa que também teve um grande contato com Joel naqueles dias foi Floyd Noel, um empreiteiro que por um tempo foi um dos alunos mais dedicados do Joel. Quando eles acabaram de se conhecer, ele estava tendo dificuldades com seus negócios. Mas seu trabalho com Joel rapidamente mudou isso e ele logo se viu bem-sucedido. Quem quiser saber do que se trata, tem um áudio no canal do Regis Brother que chama assim, ó, Perdão, Dívidas Financeiras. Coloca assim, ó, Regis Brother, com 2 Gs e tudo junto, Regis Brother, e coloca Perdão, Dívidas Financeiras. Um áudio de 7 ou 8 minutos, maravilhoso. É desse engenheiro que o Joel está falando, tá? Aqui, ó. Aqui. Vamos de novo, que é maravilhoso essa história do engenheiro, né? Aqui. Naqueles dias, aqui, ó, outra pessoa que também teve um grande contato com Joel naqueles dias foi Floyd Noel, um empreiteiro, um engenheiro, tá? Que por um tempo foi um dos alunos mais dedicados de Joel. Quando eles acabaram de se conhecer, ponto, né? Mais dedicado de Joel, ponto final. Aí está explicando quando eles se conheceram. Quando eles se conheceram, quando eles acabaram de se conhecer, ele quem? O engenheiro estava tendo dificuldades com seus negócios, mas seu trabalho com Joel, o que é o seu trabalho com Joel? O seu contato com Joel, o seu estudo com Joel, certo? O seu trabalho com Joel foi rapidamente mudou isso e ele logo se viu muito bem sucedido, ok? Foi Floyd e Emma quem disse a Joel: você deveria ter uma casa onde os alunos pudessem visitá-lo e ser ensinado. Aqui, ó, você deveria ter uma casa onde os alunos pudessem visitá-lo e serem ensinados. É que tá, e ser é erro aqui, tá? De tradução, né? E serem ensinados quando sentissem necessidade. E deveria ser onde você teria o máximo de conforto. Ou seja, pessoas que estavam ajudando no trabalho de Joel falaram: Joel, você precisa de uma moradia, de um local com o máximo de conforto, aonde você possa receber as pessoas para ensiná-las. A resposta de Joel foi natural e normal, quando considerada fora de sua experiência passada. Então Joel respondeu assim: bem, se chegar a hora em que houver uma necessidade legítima disso, tenho certeza de que os estudantes fornecerão e eu estarei lá. Engraçado, né? Ó, com isso, o assunto foi abandonado, ele encerrou o assunto ali. Mas no meio da noite, Joel despertou de um sono e a voz disse a ele: você ensinou incorretamente. Aí o Joel perguntou assim: o quê? Porque ele acordou, né? Ah, sim,
você os ensinou incorretamente. A voz disse para Joel, confirmando. E aí continuando o livro. Ó. E ele se perguntou o que isso significava e o que era incorreto sobre o que ele havia ensinado. O que era incorreto sobre ter dito isso? Ó. Bem, se chegar a hora em que houver uma necessidade legítima disso, tenho certeza que os estudantes fornecerão e eu estarei lá. Aqui, ó. Ele se perguntou o que isso significava e o que era incorreto sobre o que ele havia dito, certo? Ele voltou para aquela tarde e continuou pensando até chegar a ele. Voltou para aquela tarde? Acho que ele voltou à lembrança daquele assunto daquela tarde, né? Joinha? Eu acho que é isso. Aí ele pensou com ele mesmo. Isso aqui, ó, é acolher o eu humano. Ele usa o conhecimento da prática para dar respostas para ele mesmo. Você é o professor. Ele dizendo para ele mesmo, na mente. Você é o professor. Você deve mostrar as generosidades e a abundância do Pai. E espera que os estudantes provenham ao professor que deveria alimentar as multidões? Se eles fornecessem para você, eles seriam o professor e você o aluno. Se você está ensinando a natureza infinita do Espírito, proveja para eles, né? Lance o teu pão às águas, e se houver uma necessidade disto, mostre a eles que o Espírito provê todas as coisas, e que eles podem ir e fazer o mesmo. Ou seja, o Joel não tinha que esperar que os estudantes providenciassem condições para eles, certo? Mas, sim, ele deveria testemunhar a condição do surgimento da necessidade deles pedindo. E eles já estavam pedindo e o Joel não sacou, ok? Eles já estavam pedindo. O que o Joel ia fazer? Lançar o pão às águas. Vocês querem aulas? Então vocês terão. Ó. Pouco tempo depois, ele comprou uma casinha modesta na 22 Kailua Road, em Kailua, a cerca de 1,5 km da casa em que Emma, a 1,5 km da casa de Emma, onde um estúdio fora construído para o trabalho de gravação. Após a compra e sua mudança para a sua nova casa em 11 de fevereiro de 1955, ele se estabeleceu como um bom dono de casa e fez arranjos para quaisquer mudanças que fossem necessárias de tempos em tempos. Mais cadeiras, aumentar a sala, né? Ele deixou a coisa meio esquematizada. Tinha minhas venezianas retiradas e substituídas por cortinas de bambu, tendo janelas inferiores colocadas na banheira e na cozinha. Os pisos eram feitos de cera tripla atual. Já que todos os meus andares são de telha asfáltica, estou colocando uma máquina de lavar louça e tendo prateleiras de biblioteca. Quero dizer, estantes de livro, está escrito aqui, construídas em escritório e quarto para o transbordamento. Então, a casa está completa. Durante o período em que Joel passava a maior parte do tempo no Havaí, mesmo quando ainda mantinha uma casa na Califórnia, o trabalho continuava a nutrir. Ele deu a primeira classe fechada de Honolulu, classe privativa, de 1952, e 2 anos depois, a classe fechada de Honolulu, de 1954. E também uma classe para praticantes, certo? Além do que havia várias turmas no continente, uma viagem à Inglaterra e ao continente no final de 1953 e no início de janeiro de 1954. Em 54, ele transmitiu a mensagem para o mundo todo, mas sempre viajou sozinho. Emma trabalhou incansavelmente por Joel. Todos os dias ela saía de casa para cuidar da sua casa, da casa do Joel, fazer o marketing,
preparar as refeições quando não comiam. Preparar as refeições quando não comiam. Não entendi. E conduzir os alunos. Está meio confuso, mas vou passar por cima porque é detalhe, né? Não interessa. O que está errado na tradução aqui vai ser de menor importância. Preparar as refeições. Será que é quando comiam? É quando comiam. Talvez nem tenha esse não aqui. E conduzir os alunos, vindos de todo o mundo. Do Pale de Waikiki a Kailua, a uma distância de 15 milhas cada caminho, por estradas não muito boas naqueles primeiros dias, depois que todas essas coisas foram resolvidas. Às vezes, ele trabalhava nas primeiras horas da manhã. Às vezes ela, a ajudante dele, a Emma, trabalhava nas primeiras horas da manhã, fazendo as gravações em casa e guardando todas as contas, inclusive as assinaturas que chegavam para a carta mensal. Embora eu tivesse alguma correspondência com Emma em relação às fitas, não a conheci até que em março de 1956, quando acompanhou Joel a Nova York para gravar as aulas durante o mês de março. Aqui, ó. Não a conheci, ele não tinha conhecido Emma direito ainda. Até que em março de 56, quando acompanhou Joel a Nova York para gravar as aulas durante o mês. Para gravar suas aulas durante o mês de aulas realizadas lá. Ok? Para acompanhar as aulas durante o mês de aulas realizadas lá. Certa manhã, quando nós tomávamos café de manhã juntos, Joel, Emma, outra aluna e eu, Lorraine, que é quem escreveu esse livro aqui, até março de 56, quando acompanhou o Joel para Nova York para gravar aulas durante o mês de aulas realizadas lá. Certa manhã, li errado, não é quando, é 4. Certa manhã, 4 de nós tomávamos café da manhã juntos. Joel, Emma, outra aluna e eu, Lorraine. Ponto. Essa foi minha primeira oportunidade de me sentar e conversar com Emma cara a cara. E me deu algumas dicas sobre ela como pessoa. A conversa voltou-se para o assunto de pequenos luxos da vida e confessei, é o Joel dizendo, né? E confessei culposamente que ainda gostava de porcelana, prata e roupa de cama linda ou fina, né? Foi uma grande surpresa para minha pessoa quando eles quase unanimemente disseram, nós também. Emma continuou mencionando algumas das coisas adoráveis que ela gostava de ter em sua casa. O fato de que essas pessoas também gostavam de algumas coisas dos prazeres e confortos deste mundo e não viver como ascetas foi reconfortante ao meu ser. Olha, Joel, se reconfortando. Como de costume, Joel usou esta oportunidade para apontar o princípio que a vida espiritual deve mostrar como uma apreciação da maior beleza, embora sem senso de desejo ou posse. Ou seja, o praticante aproveita das coisas boas da vida, mas sem senso de desejo ou posse e com cada vez menos sofrimento por elas, né? Sejam elas quais forem. Aqui, aí a gente tem aqui, já em 1954, Joel havia me dito, eu vou deixar essa aula que já está aqui com 40 e tantos minutos por aqui, porque essa aula tem uma hora e pouquinho de duração, para me tratar de 2 assuntos, certo? Então, na próxima aula, eu vou continuar daqui, ó. Já em 1954, Joel havia me dito,
Quando eu tiver um pouco de tempo, nos aprofundaremos no trabalho e você virá para o Havaí em relação a isso. Então, em 1957, Joel me convidou para vir ao Havaí trabalhar com ele e encomendou uma passagem de avião a mim e enviou a seguinte carta em janeiro de 57. Isso aqui eu acho que é o lance entre a Lohane, né, que virou secretária dele. Mas na próxima aula eu continuo a partir daqui. Esta aula de hoje vai para o ar sem vinheta, tá? Porque eu vou providenciar uma nova vinheta para essa série. Isso se eu não tiver que postar essa série aula por aula novamente para não tê-las bloqueadas no YouTube, né? Porque estão bloqueando lá por causa das vinhetas, por causa da minha arte. Eu achando que a monetização ia favorecer os donos dos direitos autorais, das imagens e das músicas, mas mesmo sabendo disso, tive problemas de bloqueios com o YouTube. Eu vou responder uma pergunta que foi feita para mim, que perguntaram para mim como que Joel ganhava dinheiro, tá certo? Até a pessoa que fez essa pergunta, eu respondi assim para ela. Eu não sei se respondi em vídeos, foi em mensagem, eu acho que foi em alguma aula, tá? Tinha uma pergunta no YouTube, ou mandaram para mim, ou mandaram sei lá na onde. Pode me responder, professor, como o Joel ganhava dinheiro? Bom, aí eu disse para a pessoa assim, você está lendo o livro, o Jornada? Se você tiver, você vai descobrir como ele ganhava dinheiro. O Joel ganhou dinheiro, normalmente, desde a adolescência dele, trabalhando com o pai dele, com comércio, tá? Então ele viajava para outros países, trazia bugigangas, trazia quinquilharias, tecidos, era mais tecido, certo? Roupas, tecidos finos, coisas, bugigangas, para vender. O pai dele era um comerciante muito bem sucedido. Depois o Joel continuou na prática comercial, ok? Até que ele ficou doente, certo? Foi quando ele procurou praticante para curar ele. Quando ele teve um praticante que curou, tem isso no Jornada, pelo amor de Deus, eu respondi, mas eu vou responder de novo. Quando ele trabalhava normalmente, ele tinha um interesse por Deus, tal, metafísica, mas ganhava dinheiro como todo mundo, trabalhando, tá? Então ele pegou e ficou doente de um pulmão, quase morreu, ia morrer, o diagnóstico era assim, você não vai durar nem 3 meses. O que ele fez? Ele procurou um praticante e em 30 dias ele estava restabelecido, ok? Curado de um pulmão que virou um músculo, uma parede muscular, para que tivesse o testemunho, né? Inteligência divina, né, gente? Se o pulmão dele ficasse são, como é que ele ia ter o testemunho? Se bem que muita gente cura e fica são. No caso dele foi especial, foi diferente, tá? O Joel, depois de ter sido curado por esse cientista cristão, teve a graça de ter potencializado nele a capacidade de vender, mesmo porque ele já estava assim, usando ciência cristã, vivendo sobre as bases metafísicas do conhecimento, do reconhecimento da presença, ok? Então a vida financeira e comercial de Joel ganhou novos ares e ele deu um boom. Isso durou um certo tempo, que a gente não sabe qual é, porque nem esse livro aqui não informa. Até que, tudo indo muito bem comercialmente, Joel fica doente de novo. E isso está dentro deste livro, tá? Joel ficou doente de novo, e já foi lido, já foi explicado. Joel ficou doente de novo e procura um segundo praticante, que o cura, em 2 horas. Junto com essa cura, o Joel logo em seguida não conseguiu mais beber. Isso deve acontecer naturalmente, tá, gente? Largar bebida, largar fumo, é pela graça. Se o indivíduo não consegue, pela força de vontade própria. Que nem, o que tem de errado em comer carne? Nada. Só se acontecer uma mudança pela graça. Porque o que é a carne? É o verbo tornar carne. Não tem nada de errado na carne. Ah, e tem uma vibração inferior. Como assim? Algo que o próprio campo unificado produz tem uma vibração inferior. Isso é um pensamento limitante, gente, né? O Joel, depois dessa segunda cura, entrou numa derrocada. Ele começou a falir, e foi falindo, e se tornou um praticante de ciência cristã, porque nesse período em que ele começou a falir, pessoas começaram a procurá-lo para oração, para cura. Então ele alugou uma sala e se tornou um praticante de ciência cristã. O que é isso? Uma pessoa que medita, que lê e que estuda, e que recebe pessoas para atendimento, para cura, para conversas. Se tornou um praticante de ciência cristã. Então, esse trabalho começou a dar alguma remuneração para ele. Algumas pessoas pagavam e outras não, ok?
quando a pessoa se sentia grata por uma benesse conseguida, dava algum dinheiro para ele. No começo, ele cobrava direto, tá? Tinha valores. Mas depois, de mais avançado na prática, ele até abandonou os valores e dava a quem quisesse. Porque era muita gente, muita benesse para muita gente se sentindo agradecida. Era normal que eles retribuíssem com dinheiro, né? É uma das formas de retribuir a gratidão. É normal que seja assim, ok? Mas antes de chegar nesse ponto aí, ele trabalhava recebendo, cobrava, tá? Então ele atendia as pessoas e cobrava, ganhava dinheiro assim, enquanto ele estava orando por elas e elas estavam sendo beneficiadas pelo conhecimento, pela consciência de Joel e pela graça que fluía através dele, tá? Ah, mas como que é a graça fluindo de um praticante para uma pessoa que precisa? Quando ele faliu, que o praticante curou ele pela segunda vez, e ele começou a falir, ele pediu ajuda para mais um, tinha 5 praticantes orando por ele, e ele continuou falindo. Eu já li isso no jornal, não sei qual foi a aula, que o Joel mesmo, naquele tempo ele pensou, puxa vida, a oração deles não está funcionando, porque está tudo piorando. Anos depois, o Joel foi reconhecer que a oração deles funcionou sim, porque levantou o Cristo em Joel e transformou a vida dele completamente, ok? Então a oração de um praticante sempre funciona, às vezes rapidamente, às vezes por uma cura de uma doença, mas ela nunca falha, ok? Porque é o reconhecimento da presença no outro, no ponto de vista onde ele está evitando os julgamentos, certo? Então o Joel, na prática, ganhava dinheiro assim, é natural, né? Que ele estivesse atendendo as pessoas se sentissem agradecidas e além de pagar pela consulta, pagassem por uma graça recebida. Gente, o Joel recebia cheques pelo correio, muitas vezes que ele não sabia nem de quem era. Olha que legal, né? Um praticante da presença ganhando dinheiro dessa forma. Agora, um praticante da presença que é um prático pode ganhar dinheiro dessa forma e pode manter junto um negócio. Ou então ele pode, gente, ganhar dinheiro é o fluxo que sai de nós. É um dom, é um trabalho, é o reconhecimento da presença no meu trabalho, no meu local de trabalho. Se vai haver um fluxo de uma mudança para outras oportunidades, outro trabalho e outros tipos de ganho, é consequência de um fluxo dentro da prática. Tem que deixar a coisa acontecer. Só que vai acontecer conforme ele tem certeza de que ele sabe que está avançando pelo caminho da oração e vigília e meditação contemplativa, ok? Então, era assim que o Joel ganhava dinheiro. E depois, então, quando ele decidiu não cobrar mais de ninguém, que já tinha uma cacetada de gente procurando ele, e mais gente começou a procurar ainda. Então, as pessoas o felicitavam, né? Cordialmente e felizmente, com verba, recurso, grana. Ok? Ele lançava o pão às águas, o pão lançado às águas é o retorno de tudo aquilo que o praticante precisa, seja em qualquer profissão, ok? Então, era assim que Joel ganhava dinheiro. É difícil de entender isso aqui no Jornada Espiritual? Claro que não, está claro. E depois ele continuou, ganhando mais recursos e mais recursos, mas ele não fazia questão, certo? Porque é o contrário, né? O praticante distribui a graça que flui através dele, para que as benesses retornem para ele. Mas ele não está fazendo barganha. Ele tem consciência. Ele não se preocupa com o retorno das benesses. Ok? E o que é o contrário no início da prática, né? Nós estamos extremamente preocupados com o retorno das benesses. Até que a prática vai trazendo razão, lógica, sensibilidade e compreensão da presença. Aí a gente torna menos importante a vida material e suas coisas. É aí que está o soltar. Ferrou, né? Porque vocês querem soltar sem soltar. Não dá. Tem que compreender invisível e manifesto. A consciência tem que estar segura disso. Compreendendo isso, expandindo, gente. Então está respondida a pergunta de como Joel ganhava dinheiro. Eu tenho uma coisa a dizer sobre o que eu falei no início dessa aula, sobre as 12 vagas que eu anunciei para receber 12 pessoas na psicanálise da alma, para que elas ganhem 10 sessões. Eu vou explicar bem devagar, para que não fique dúvidas. Eu vou dar 10 sessões para 12 pessoas. Já tem meia dúzia. Por quê? Porque já entrou 12, mas meia dúzia desistiu, não efetivou, não deu, não foi possível para elas, não foi possível, ok? Então tenho meia dúzia até o momento, tenho mais 6 vagas, tá? São 10 sessões gratuitas,
uma por mês, sessão de orientação geral, não é terapia, ok? Que terapia é acompanhamento de estudo para a pessoa que quer vir estudar com o professor. Então ela faz uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma consulta de orientação geral e estudo. Aí eu ouço os problemas dela, a visão dela, o que ela entende de mecânica quântica, a gente vai estudando Joel junto, o atendimento da psicanálise da alma individual, é isso, por chamada de vídeo, ok? Dessas 12 pessoas que eu vou dar 10 sessões para cada uma por mês, uma sessão de orientação geral, para ter direito, presta atenção, hein? Para ter direito a essas 10 sessões gratuitas de a psicanálise da alma, a pessoa tem que comprar classe privativa online. E não é um módulo, não. Tem que comprar a classe privativa inteira. 42 aulas, material pago, disponível no site. Custa uma grana? Custa sim. Custa R$ 1.950. Você sabe por que custa esse valor? Custa esse valor porque são mais de 100 horas aula em 42 aulas. 42 aulas com mais de 100 horas de aula de classe privativa, tá? Então a pessoa que já estiver estudando Joel, os livros do Joel e querendo compreender melhor o assunto, já está praticando a meditação contemplativa, já está ali entendendo um pouco de oração e vigília, já está estudando Joel há pelo menos 1 ano e meio, 2 para lá, e tiver vontade de fazer isso, aí pode parcelar esse valor em até 12 no cartão, certo? Para ter mais de 100 horas aula, é lógico. Que é ali, na classe privativa, que nós estamos comentando e ensinando a prática da presença e as nuances de como aplicar a prática para acolher esse eu humano, para viver a prática dentro de toda a problemática e dentro de toda a problemática e de toda a necessidade da vida humana que surgir para o praticante que está estudando esse assunto, ok? Então a pessoa que já estiver estudando e habituada ao linguajar de Joel, compra essas aulas e ganha 10 sessões comigo, uma por mês, de orientação geral. É um testemunho, é um desafio que eu lancei para mim, não para vocês. Porque eu quero ver o que acontece com essas 10 pessoas, 12 pessoas que já estão estudando Joel, quando começarem a assistir classe privativa online. Porque ninguém conhece, ninguém sabe o que tem ali. E eu não tenho pressa para mostrar isso. Porque isso tem que ser um testemunho natural do desdobramento dos fatos. Como foi para mim a experiência, eu vou fazer 52 anos em outubro, como foi olha, 10 anos, né? Como foi a minha experiência de aos 42 estudando mecânica quântica até virar do avesso, vendo que aquilo não funcionava, que eu cheguei no Joel Goldsmith, gente. Quando eu cheguei no Joel Goldsmith, eu separei, tá certo? Eu estava num relacionamento que era de muitos anos, onde eu não fui o melhor dos companheiros para aquela criatura, né? Estava com um filho pequeno, com 2 aninhos ali, e eu tive que sair de casa, porque eu não concordava no meu caso, a pressão era enorme, porque eu já tinha entendido que o meu trabalho era continuar o trabalho do Jung e mostrar a prática do Joel como o caminho para a solução dos problemas da vida humana. Eu estava numa situação que eu não tinha um nada, certo? Eu fiquei sem carro, eu fui dormir na casa da minha mãe de favor, no chão. Ela falou, arruma um colchão. Eu não quis. Eu vou repetir esses fatos para vocês saberem que não foi fácil no começo, tá? Porque em algum momento eu vou lançar um livro que chama Passos para a Liberdade. Aí eu vou contar tintim por tintim da minha história nesse livro. Tá pronto o livro já. Só não lancei. Eu vou lançar um PDF gratuito dele qualquer hora dessa. Preciso revisar e lançar. Ainda não é o momento. Fui dormir no chão. Minha mãe falou assim, Sandro, arruma um colchão para você. Eu falei, não quero. Eu vou dormir nessa cobertinha no chão. E chão de piso frio, hein? Eu morei 1 ano na casa da minha mãe de favor, tá? Eu acordava às 7 horas da manhã e queimava o chão para não escutar buzinação. Aí você tem que arrumar um emprego, você tem que virar, você não está pagando a pensão. Aí eu ia para a casa da minha vovozinha, que já faleceu, que lá tinha internet, lá eu podia tomar café, almoçar e jantar, lá eu podia estudar, lá eu podia meditar. E eu me isolei, fiz isso por 1 ano. Por 1 ano eu fiz isso. Todo mundo me zoava, aí tá meditando, onde é que ele vai chegar? Tá meditando de novo. E escutei piadinha de um monte de gente, né? Mas eu tinha um local, né? Uma despensa, um quartinho. E aqui, o meu consultório, no meu apartamento hoje tem 3x3. Mas aquela despensa tinha 2 por 1,5, acho.
2x2, era minúscula e quente pra caramba. E eu fiquei ali, e no frio, fria pra caramba. Fiquei um ano, todo dia ali. Eu lia, eu estudava, eu meditava, eu mexia no Facebook. Eu comecei a publicar que eu estava atendendo com a psicanálise da alma. Foi aquele ano que apareceu um paciente que pagou, que eu cobrei R$ 30 e ele ainda não pagou, né? Eu não estou cobrando ele não, né? Eu estou contando a circunstância em que eu estava mentindo, ok? Depois de um ano nessa situação humanamente miserável, certo? Eu já estava ali, antes daquilo, há um ano, sem ver a cor de um tostão. Eu fiquei 2 anos sem poder comprar uma coxinha e uma Coca-Cola para o meu filho pequeno, gente. E isso é terrível, isso é uma humilhação, mas faz parte da experiência humana para a gente aprender a lidar com aquilo ali. E os primeiros 3 anos de prática foram dificílimos. E no terceiro ano, aí eu aluguei uma salinha, certo? De 3x3, e fui olhar, e eu estava ali, caiu do céu para mim o emprego de olhar um velhinho de 100 anos à noite. Eu chegava lá às 9 da noite e saía às 7 da manhã. O senhorzinho dava um trabalho para a filha dele que tinha 75. Quando eu cheguei lá, ele não deu mais trabalho. Por que aquilo aconteceu, eu não sei. Mas nunca me deu trabalho. 2 noites só ele ficou meio agitado. Em 365 dias, hein? Quando ele estava para fazer 101 anos, ele faleceu. Ele foi ficando ruinzinho naquele último mês e faleceu. Tá certo? E ficou meu amigo, né? É óbvio. O que aconteceu depois disso? Eu não queria voltar para casa da minha mãe, dormir no chão. Certo? Nesse empreguinho que eu arrumei, eu estava ganhando R$ 800. Na época, um salário mínimo. E eu estava pagando 200 de aluguel no consultorinho, aonde eu estava cobrando R$ 30 a consulta. Certo? Nesse terceiro ano de prática. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, para casa da minha mãe eu não volto. Porque no velhinho eu tinha uma cama, né? O que eu fiz? Eu falei, caramba, eu vou dormir no consultório, que se dane. Aí eu comecei a dormir dentro do consultório. E olha que o primeiro mês eu dormi num tapete, que eu tinha emprestado de uma tia minha. Como é engraçado lembrar disso hoje, né? Aí depois eu arrumei um colchonete, sabe aquele casca de ovo? Eu dormi uns 6 meses naquele casca de ovo. E depois eu arrumei um colchão mais grosso. Por quê? Porque o meu consultório, de dia era consultório, e de noite era acampamento. Aí eu aumentei a sessão para R$ 50, subiu todo mundo. Ficou meia dúzia. Porque tinha uns 20 que eu atendia, frequentemente, a 30 conto, né? Quando eu aumentei para 50, sumiu. E quando eu aumentei para 80, quando eu aumentei para 50, ficou meia dúzia. Quando eu aumentei para R$ 80, eu fiquei sem ninguém. Passei uns meses ali sem atender ninguém. E aí quando começou o online, depois foi gato pingado, um aqui e um ali. Tinha mês que eu não tinha dinheiro para pagar nem os R$ 200 do aluguel daquela sala, gente. Certo? Porque eu não estava mais trabalhando dos R$ 800 do velhinho. Então aquele terceiro ano ali, por quarto, foi de dificuldades também. Caramba. Mas eu estava ali, ó, postando aula do curso Terapia o Caminho Infinito, meditando, estudando, atendendo, me envolvendo com esse trabalho. Quantas vezes eu escutei, arruma outra coisa, você precisa ganhar mais dinheiro, você tem que dar um lazer para você e para o seu filho. Olha, entrava por aqui, saía por aqui. Tá certo? Então, o negócio das 10 aulas gratuitas é para quem comprar a classe privativa online, 42 aulas. Desculpa, gente. Desculpa. Porque assim, não é caro. Pega isso, divide por 100 e vê qual é o preço da hora aula. Porque é classe privativa, gente. Não é qualquer coisa. Tá certo? Eu só estou dando essa ênfase porque teve gente querendo as 10 sessões gratuitas. Eu não entendi o que o senhor disse que tinha que comprar a classe privativa. Não entendeu? Então ficou entendido agora. Tá joia? Obrigado pela atenção de vocês, né? Mais essa aula. Tá certo? Eu vou ver se a próxima eu faço uma aula de 1h30 para dar um gás aqui, né? Na leitura desse Jornada Espiritual. E essa aula vai para o YouTube sem vinheta de abertura e sem vinheta de encerramento. Mas vem uma reviravolta aí nas vinhetas. E eu vou ter que refazer as vinhetas da série especial de Deepak Chopra e repostar essas aulas. Isso já aconteceu antes comigo. Teve uma vez que eu perdi, quando eu estava com 36 aulas no YouTube da Curso Terapia o Caminho Infinito, tá? Quando eu estava dormindo no chão, lá no consultório que eu aluguei de R$ 200, numa salinha de 3x3, um dia eu cometi um erro na minha administração ali no notebook no YouTube, deletei tudo.
36 aulas que estavam no ar. Mas não tinha 15, 20 visualizações cada aula. Mas foi para o espaço. Eu falei, caramba, e agora? Aí eu tive que mandar uma pessoa fazer uma varredura no meu notebook e ele conseguiu recuperar as aulas sem editar. Ele conseguiu recuperar as gravações e não as aulas editadas. Eu tive que editar tudo de novo. Eu fiquei mais de 2 meses fora do YouTube, enquanto eu vorazmente ali editava as aulas, né? Enquanto elas ficaram prontas, em uma semana, em pouquíssimo tempo eu pus tudo no ar. Porque eu estava morando numa salinha que eu alugava, que era dentro de uma lan house. Então, de noite, eu ligava meia dúzia de máquina que tinha lá e ia subindo os vídeos. Então, rapidamente, eu subi essas 36 aulas. E depois eu voltei a gravar o curso Terapia, o Caminho Infinito, a Catarse, Ego versus Self. Né? Depois disso que veio a série especial de Deepak Chopra, que eu vou acertar uma vinheta e vou repostar ela no YouTube para vocês, porque muita gente sumiu do canal. O canal parou de crescer depois desses bloqueios. Eu não fiquei nem sabendo e não faz diferença nenhuma, né? Como eu disse, eu vou pegar esse chumbo que eu levei e vou transformar em ouro, tá certo? Ó, lembra lá da Mundial? Ó, olhar do praticante, ó. Um abraço para vocês. Até a próxima.